Rádio Cavili apresenta Programa Reunião Pública da Casa Virtual Luz Espírita, Rádio Web Cavili. Uma reunião pública que vem para trazer aconchego e mais luz a nossos dias. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Consolar corações, renova nossa fé com a força da razão. Olá, amigos ouvintes da Web Rádio Cavili. Está começando mais um programa da Rádio Instrumento de Divulgação de nossa Casa Virtual. O programa Exposição Doutrinária Pública. Que o amor de Jesus e Maria de Nazaré esteja nos nossos corações. Sintam-se acolhidos pela equipe do programa e também por todos os espíritos benfeitores que nos dão suporte, nos acompanhando neste trabalho. Aproveitamos a oportunidade para esclarecer-vos a respeito do que somos. Somos uma casa espírita virtual, com praticamente todas as atividades que você encontraria numa casa espírita de natureza física. Portanto, visite no site e veja nossa programação. Hoje teremos uma palestra com o Sr. Joel Flores Soares. Sejam todos muito bem-vindos. Agora, vamos nos preparar para a prece de abertura, elevando nossos pensamentos, sintonizando com os espíritos benfeitores da Colônia Maria de Nazaré, que dirigirão os trabalhos, elevando-nos ao nosso Pai Criador, para solicitar permissão para iniciar os trabalhos de hoje, com uma prece de abertura. Oração de uma serva cristã. Pai de infinita bondade, sustenta-nos o coração no caminho que nos assinalaste. Infunde-nos o desejo de ajudar aqueles que nos cercam, dando-lhe das migalhas que possuímos para que a felicidade se multiplique entre nós. Dá-nos força de lutar pela nossa própria regeneração, nos círculos de trabalho em que fomos situados por teus sábios desígnios. Auxilia-nos a conter nossas próprias fraquezas, para que não venhamos a cair nas trevas, vitimados pela violência. Pai, não deixes que a alegria nos enfraqueça e nem permita que a dor nos sufoque. Ensina-nos a reconhecer tua bondade em todos os acontecimentos e em todas as coisas. Nos dias de aflição, faze-nos contemplar tua luz através de nossas lágrimas. E nas horas de reconforto, auxilia-nos a estender tuas bênçãos com os nossos semelhantes. Dá-nos conformação no sofrimento, paciência no trabalho e socorro nas tarefas difíceis. Concede-nos, sobretudo, a graça de compreender a tua vontade, seja como for, onde estivermos, a fim de que saibamos servir em teu nome e para que sejamos filhos do teu infinito amor. Assim seja. Então agora com vocês, o nosso expositor de hoje, Sr. Joel Flores Soares. Para os irmãos encarnados que nos concedem o privilégio da sintonia, é muito importante e preocupante os momentos que estamos vivenciando, quando estão acontecendo os eventos que configuram o adiantado estágio
de transição planetária. A revelia das forças do mal, os espíritos que habitam as regiões umbralinas sentem, e muitos já sabem, que irão ser expurgados do planeta Terra. Ainda mundo de expiações e provas, porque nosso planeta está a caminho de tornar-se um mundo no estágio de planeta de regeneração. Esse evento impõe a necessária transformação das almas na sua trajetória evolutiva, as quais precisam, à custa do seu próprio trabalho, se autotransformar e perder suas imperfeições, tomando como normas de conduta os ensinamentos do modelo e guia da humanidade, Jesus, nosso Divino Mestre. Sabemos perfeitamente que temos a necessidade de nos reconciliarmos com os nossos inimigos, enquanto estamos no caminho, a fim de que o prefeito não nos entregue para a autoridade mais alta e não sejamos entregues para o ministro e sejamos assim condenados às trevas exteriores. Mais ou menos nestes pensamentos estão os dizeres de Cristo, que afirmou ainda, na verdade vos digo que daí não saireis, até que haveis pago o último ceitil. Isto significa a pluralidade das existências, em termos de reconciliações e provas, necessárias não somente para que o verdadeiro amor surja em nós, mas também para que possamos atingir estes e outros propósitos, relacionados todos eles com o amor a nós mesmos, com o amor ao próximo e com o amor a Deus sobre todas as coisas, relacionados com o perdão não 7 mais 70 vezes 7. Percebam, pois, que longo caminho nós temos pela frente, em termos de trajetória evolutiva. E todos aqueles que não se enquadram dentro dos parâmetros propostos por Cristo e que vem a ser a doutrina do Consolador prometido, de maneira que todos os ensinamentos e meios, através do cristianismo redivivo, contidos na doutrina dos ensinamentos do Divino Mestre Jesus, como disse, nos aconteça, sejam interiorizados por nós, e nesta interiorização aconteça a autotransformação da nossa conduta. Só então iremos adquirir os requisitos necessários para que possamos ser as entidades espirituais encarnadas a continuar seu trajeto evolutivo em direção a Deus, no planeta Terra, quando este tenha chegado ao grau de planeta de regeneração. Nestes ensinamentos, todavia, uma verdade que até pouco tempo era um fato que somente a crença induzia à aceitação como postura de fé cega. Hoje, um fato plenamente demonstrado dentro de bases científicas está acontecendo, como sempre posso dizer aconteceu, ou seja, nosso pensamento é energia, a qual pode ser evidenciada por meio de instrumentação sofisticada. Quando nossos pensamentos são produzidos por uma mente embasada no bem, no amor, na paz,
dentro dos parâmetros dimensionados pela recomendação do Divino Mestre Jesus, amai-vos como eu vos amei, e que nos manda sentir e fazer aos outros tão só aquilo que gostaríamos que a nós mesmos fizessem. Então sim, nossa energia mental iria viabilizar a transformação do fluido cósmico universal que envolve a Terra, vejam bem como estou dizendo. De maneira que este fluido transformar-se-á em luz, que configura o mais puro amor, manifestados nas personalidades almas, encarnados e desencarnados. Por enquanto, esta realidade que exprime os mais puros sentimentos e mais perfeito amor, como disse, é um fato que acontece, mas não apresenta a magnitude suficiente para superar as energias que configuram as energias malignas, Como sabedores, sim, que muitos adeptos das crenças cristãs, centradas em Deus e que tomam a postura moral de Cristo como base nas suas atividades, quero dizer, juntamente com os adeptos da doutrina do Consolador Prometido, em muito estão contribuindo, vejam bem, para transmutar as energias dissolutas e anular as propriedades malignas das mesmas. É preciso que digamos que nós, quando pensamos, e estes fatos estão comprovados, não se trata de exposição que traduza um ato de fé, mas é um ato de certeza já cientificamente comprovado. O pensamento do ser humano é energia, e esta energia tem o poder de criar propriedades nos fluidos cósmicos que envolvem o planeta Terra, tanto no sentido de bem, como também no sentido de mal. Porque precisamos entender que duas forças nas dimensões materiais e espirituais acontecem, sendo que elas são antagônicas. Uma é recalcitrante na prática do mal, e a outra persevera na prática do bem e quer seguir os ensinamentos da doutrina que consola. Então, através da mediunidade dos médiuns, que procuram ter na sua prática moral uma afinidade com a moral de Cristo, tem acontecido a conclamação da prática da oração pela humanidade sofredora. Então é preciso que entendamos, o ato de orar não somente representa uma forma energética de auxílio para aqueles pelos quais nós oramos, mas também conseguimos nos nossos atos de oração configurar propriedades que muitas vezes dissolvem as propriedades malignas do fluido cósmico universal que envolve o planeta Terra, por causa dos pensamentos dissolutos que tais fluidos adquirem então estas propriedades. São as regiões umbralinas, que tanto podem se fazer presentes e realidades aqui na Terra, no mundo concreto, no mundo material, como também na outra dimensão da vida, onde as regiões umbralinas encontram-se e são praticamente até organizadas na prática do mal. Essas orações dos vários recantos da Terra geram, como nós estávamos dizendo, energias terapêuticas que em muito auxiliam os espíritos de luz,
chamados missionários da luz, e que em forma legionária povoam os recantos do planeta, todos os recantos, com o propósito de socorrer a humanidade que sofre. Percebam bem a divina providência através dos co-criadores do Pai. Constantemente estão auxiliando-nos, auxiliando o planeta Terra e também conclamando que nós participemos nas nossas crenças religiosas, especialmente da minha parte na doutrina do Consolador Prometido nos centros espíritas, com atividades de oração, suplicando que o amor divino possa prodigalizar seus benefícios para esta humanidade que sofre devido às suas imperfeições, devido às suas inferioridades. Das regiões umbralinas também, das almas encarnadas, como estávamos dizendo, recalcitrantes na prática do mal e invigilantes, a energia mental também exerce influência deletéria no fluido cósmico, que envolve a Terra, configurando a esses fluidos as características que formam as regiões umbralinas das quais nós estamos falando. Então nós estamos configurando aqui nas nossas exposições que existe na dimensão da espiritualidade eventos que criam um verdadeiro ambiente de paz, de amor e de luz, e existe aqueles que são dedicados à prática do mal, que criam regiões obscuras onde existe a dor, a maldade e o sofrimento. As mentes dos espíritos encarnados e desencarnados que se comprazem na prática do mal são os instrumentos geradores das condições que exercem influências negativas sobre os espíritos encarnados. Então, constantemente nós estamos sujeitos a sofrer as ingerências das forças do mal. Por esse motivo, reconhecemos a pertinência das afirmativas do Mestre Jesus, que nos recomendou que deveríamos vigiar sempre e orar quando necessário, pedindo a ajuda da espiritualidade. As forças do mal robustecem as inclinações malévolas dos espíritos encarnados e propensos aos maus instintos e pensamentos invigilantes. Percebam bem, então a espiritualidade maligna está constantemente exercendo suas influências, robustecendo as condutas que levam as pessoas a atitudes malignas, malévolas, horríveis, contanto que eles encontrem nestas mentes invigilantes a frequência energética vibratória que permita a sua sintonia com estas mentes que não primam pela vigilância e pela oração. E assim, via hipnótica, até mesmo os crimes abomináveis acontecem e tantas vezes são divulgados através dos veículos de comunicação. As pessoas nessas condições, muitas vezes via hipnótica, portanto, são induzidas às práticas dos crimes hediondos, conforme, já disse, tem sido divulgado pelos veículos de comunicação. É preciso que digamos, a responsabilidade de todos os quadros de obsessão pertence àquele que é obsidiado, porque ele não está seguindo as recomendações do Cristo, então ele é o culpado, ele poderia evitar tal acontecimento, de maneira que orientou
Cristo que deveríamos sempre vigiar nossos pensamentos e orarmos quando sentimos a necessidade de nos libertarmos destes pensamentos intrusos que muitas vezes pensamos ser nossa propriedade e são, na verdade, projeções mentais das entidades espirituais malévolas que querem nos induzir a atitudes que estejam contrárias às leis divinas, principalmente aquela lei que prima pelo amor ao semelhante, o amor a nós mesmos e o amor a Deus sobre todas as coisas. Nosso intelecto nunca deverá ser invadido, portanto, por estes pensamentos que possam infelicitar a nós ou ao nosso próximo, se formos coniventes com fatos desta natureza. Somos os responsáveis pelas consequências que disto possam resultar. As obsessões são fatos, e esses fatos têm sido os suplícios para a humanidade. Embora seja desagradável, esses fatos precisam ser exemplificados para percebermos que não está acontecendo aqui neste momento uma divagação embasado em pensamentos de ficção, mas espelham a mais perfeita realidade para aqueles que estão a par dos ensinamentos contidos na doutrina do Consolador prometido. Porque os espíritas invigilantes sempre estão sujeitos a sofrerem a ingerência dos pensamentos intrusos e maus, os quais induzem as mentes abertas para a sintonia nesta frequência do mal. As práticas abomináveis, tão divulgadas pela imprensa, pela televisão e também através da informática, porque o planeta inteiro está hoje completamente informatizado, nós sabemos que estes fatos tristes que são veiculados realmente estão acontecendo. Devido muitas vezes ao fanatismo religioso, existem pessoas que têm a prepotência, que primam pelo egoísmo e procuram até mesmo achar nas suas fontes religiosas interpretações que convêm e que interessam a sua maldade para que ela possa ser praticada. É o que está acontecendo lá no Oriente e é do conhecimento de todos nós. Não sabemos o que vai acontecer porque não somos profetas, mas sabemos que tristes eventos estão por acontecer. Basta que se examine a conduta dos seres humanos para percebermos que essas formas de prognóstico são verdadeiras. São países que, fomentando as guerras, conseguem os meios que viabilizam não somente a guerra, mas também o comércio criminoso dos equipamentos bélicos que produzem a morte e a desgraça. O que é pior, usam o nome de um Deus muitas vezes como justificativa para a prática das suas atitudes. No entanto, é preciso que observemos quando pessoas ou mesmo um povo abrem as portas da sua alma para a ingerência das forças do mal, ambos, obsessor e obsidiados, são coniventes nestes eventos que acontecem e, portanto, são culpados e estarão sujeitos às consequências. As causas de hoje irão gerar as consequências do futuro, dentro da eternidade,
e hoje estamos vivendo as consequências de um passado mal constituído. Muitas vezes sabe-se lá, quem sabe, nós mesmos, como almas reencarnadas que somos, não fomos os responsáveis pelos eventos que se verificam no presente. A humanidade invigilante, hoje, está se predispondo para a prostituição, a corrupção dos costumes, a pedofilia, está se predispondo para a prática de estupros e vícios, para a ingestão de drogas e, pior, para aqueles que comercializam as drogas, criando as condições que geram o sofrimento e as doenças que terminam, não só sucateando a vida antes da hora programada para a morte, mas ficam registradas nas almas, as quais precisarão libertar-se destas imperfeições que ficam no seu corpo espiritual e espírito registrados. Então, as doenças que decorrem dessas formas de inferioridades no corpo e na alma ficam pendentes de restauração, onde cada um irá ser responsável pela sua autocura. Além do que, meus irmãos, é necessário explicarmos rapidamente que, segundo os trabalhos propostos por Jorge Andréas, e que cada vez mais são verdadeiros, provados como verdadeiros, o nosso intelecto, quando praticamos uma atitude que gere em nós o remorso, estas vibrações oriundas do nosso ressentimento e do nosso arrependimento e do nosso remorso poderão ficar registrados no nosso corpo espiritual. Mas nós, propriamente dito, em termos de espírito que somos inteligência pura, possuímos também ainda os núcleos de potenciação, nos quais ficam os registros das atitudes todas que foram por nós praticadas e que se acham fixadas, também registradas no corpo espiritual. Para que, quando tenhamos o término da nossa existência corpórea, levemos conosco todas as responsabilidades pelos nossos atos. Percebam, meus irmãos, que na exiguidade dos momentos, sempre destinados a estas considerações, vamos passo a passo, abrindo o nosso entendimento com estas exposições, para que possamos entender que nós somos os responsáveis pelos nossos atos. No presente, nós colhemos muitas vezes os frutos em termos coletivos das semeaduras que foram feitas no passado. Da mesma forma como os inquisidores medievais criaram o sofrimento e a dor nos ambientes lá no Oriente, agora esses eventos medievais dos inquisidores são lembrados como justificativa para a prática das maldades que estão acontecendo nessa religião islâmica, preconizada pelos fanáticos, porque nada temos, vejam bem, contra o islamismo. Então, sendo assim, percebam, a lei de causa e efeito é um fato. Através das exposições subsequentes que irão ser apresentadas na sequência do tempo, e através de esclarecimentos novos que proporcionamos e os retiramos da doutrina que consola, mas vocês irão percebendo que nós somos os agentes do nosso progresso, da nossa evolução, e respondemos também pelas consequências dos nossos atos impensados. E assim, então, nós falamos hoje sobre a influência dos pensamentos das diversas naturezas
sobre a psicosfera do planeta e as problemáticas de obsessão e também de influências benfazejas que acontecem com aqueles que têm a intenção de seguir os caminhos propostos pelo Mestre, que se dedicam exclusivamente à prática do amor aos semelhantes, do perdão não 7 mais 70 vezes 7, da indulgência para com as imperfeições dos outros, do amor a Deus sobre todas as coisas. Feita estas ponderações, suplicamos a vós, amigos espirituais, embora não tenhamos conseguido, em forma plena, demonstrar a nossa influência sobre o fluido cósmico universal que envolve a Terra, pois dependem de mais análises, e que faremos na sequência do tempo, suplicamos a vós, amigos espirituais, para que possamos ser perseverantes e que possam ser perseverantes todos aqueles que querem seguir os exemplos e os ensinamentos do Espírito mais perfeito, do maior presente que Deus ensejou à humanidade, que é o nosso divino Mestre Jesus, nosso modelo, nosso guia e também guia da humanidade, para que só assim, em consonância com a mudança que o planeta está sofrendo em direção ao mundo de regeneração, também nós possamos nos tornar almas regeneradas, a fim de que nestes termos possamos ter a sintonia tão perfeita quanto possível, em termos de frequência, com as forças do bem, que tão somente vibram na frequência do amor, da paz, da harmonia. Obrigado, Jesus, Divino Mestre, pela oportunidade. Obrigado, mentores espirituais amigos que nos deram a sua ajuda para esta manifestação. E que assim possa ser sempre, amado Pai Celestial. Revigorados pelos ensinamentos que nos foram repassados sobre a importância dos ensinamentos da doutrina consoladora, iluminados e estimulados estamos. Vamos nos preparar agora para o passe virtual e fluidificação das águas. Primeiramente, coloque uma jarra de água junto a vós e tantos copos quantos forem os que estiverem assistindo o programa. Vamos serenar nossos pensamentos, afastando todo tipo de pensamento negativo, mágoa, ressentimento, irritação, respirando fundo, pausadamente, com calma e confiança, preparando-nos para orar com gratidão e respeito no coração, evocando a proteção de Deus, de Jesus e Maria de Nazaré, e também o concurso do nosso guia guardião, e com muita serenidade digamos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha até nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teus são o poder, o reino e a glória para sempre. Assim seja. Agora, mais calmos e serenos, deixemos sentimentos que não nos servem mais se soltarem. Pontos de sofrimento que vos chamais de tristeza, raiva, amargura, decepção vão saindo, pouco a pouco,
Vossos corações vão se sentindo vazios de emoções negativas, prontos para renovarem-se. Sentindo-se mais leves, vocês recebem agora energias curativas que caem em abundância do alto, penetram nas vossas cabeças, nas vossas células, moléculas, órgãos combalidos, purificando, tonificando e renovando toda a vossa estrutura. Ao mesmo tempo em que atua nos corpos, penetra nas vossas almas, aplacando-lhe a inquietação, a ansiedade e a aflição. Vocês se sentem agora tranquilos, em paz. Neste momento, o amor de Deus lhes aquece como um sol, afastando o gelo de todo e qualquer desânimo e aflição. Vocês estão em paz, com o coração lavado por esta sensação, gratos e felizes, sentem-se renovados, restaurados nos sentimentos, emoções, felicidade, esperança, fé, coragem e determinação, novamente com a imensa vontade de viverem a vida. Vossas almas, pouco a pouco, se impregnam de doce felicidade, ressurgindo nos seus íntimos os mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Então, vocês se entregam profundamente ao doador dessas energias, absorvendo-as por inteiro, num novo e abençoado impulso de viver. Envolvidos estão por Jesus, que está aqui para vos ajudar. Vocês o sentem inteiramente preenchidos por sua misericórdia e amor. Que assim seja. Agora suas águas também estão impregnadas de energias magnéticas espirituais, tornando-se remédio na exata medida de suas necessidades. Calmamente tome-lhe alguns goles e guarde o restante para outros momentos do dia e da semana, até a próxima fluidificação. Oração de encerramento. Senhor, ajude-nos a acolher e a orar todos os irmãos, que jamais encontram tempo ou recursos para serem úteis a alguém, que se declaram afrontados pela ingratidão em toda a parte, que sejam os olhos de luto para enxergarem o mal em todas as situações, que contemplam 1000 castelos nas nuvens, mas que não acendem nenhuma vela no chão, que somente cooperam na torre de marfim do personalismo, sem lhe descerem os degraus para colaborar com os outros, que se acreditam emissários especiais e credores dos benefícios de exceção, que devoram precioso tempo dos ouvintes falando exclusivamente de si, que desistem de continuar aprendendo na luta humana, que exibem o realejo da desculpa para todas as faltas, que sustentam a vocação de orquídeas no salão do mundo, que se julgam centros compulsórios das atenções gerais, que fazem o culto sistemático à enfermidade e ao obstáculo, pois são doentes graves que necessitam do teu amparo silencioso. Assim seja. Por isso, neste momento, Pai amado, estamos nos pés do Mestre Jesus,
rogando tua misericórdia, o teu perdão, a tua graça. Te imploramos, permita que as falanges benfazejas do Mestre Jesus nos sustentem, nos protejam, nos renovem na fé, na coragem. Que os teus santos espíritos comandados pelo Mestre derramem sobre toda a terra bênçãos de paz e harmonia, saúde e alegria, envolvendo os que sofrem nas guerras, nas doenças, na fome, nas perseguições, loucuras, baixezas humanas. Que todo o planeta Terra neste momento possa ser envolvido por emanações de imensa paz. Que assim seja. A Rádio Cavili apresentou programa Reunião Pública da Casa Virtual Luz Espírita, Rádio Web Cavili. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavili.com.br